Desde o documento, está hoje em Barcelona, para muitos, a mais bela e charmosa cidade espanhola, embora boa parte de sua população prefira ser chamada de catalães. Barcelona é a capital da província da Catalunha. É cortada em todas as direções por amplas avenidas, verdadeiros boulevards, invariavelmente arborizados e ajardinados. Barcelona exibe uma arquitetura rica e variada em estilos, mas com uma certa predominância do neoclássico, entremeado pelo renascentista e eclético. Aqui e ali é de um modernismo extremado, principalmente quando se passa por edifícios projetados por Antoni Gaudí, arquiteto catalão de fama internacional. E pertence a Antoni Gaudí o maior símbolo e atração turística de Barcelona, o Templo Expiatório da Sagrada Família, anualmente visitado por mais de 4,5 milhões de cidadãos provenientes de todo o mundo. Antoni Gaudí foi um arquiteto cuja genialidade não deixa margens para dúvidas em relação à sua contribuição para a arquitetura e o urbanismo mundial. A estética que define a cidade de Barcelona é o principal trabalho do seu portfólio. E é justamente essa beleza urbana incomparável que torna Gaudí um dos maiores arquitetos de todos os tempos. É difícil resistir ao fascínio imediato resultante da apreciação do trabalho de Antoni Gaudí. A obra do arquiteto catalão se confunde com a alma da cidade de Barcelona, de maneira raramente observada na história de outras cidades. O estilo de Antoni Gaudí, marcadamente expressivo e individual, recebeu influência modernista e neogótica, flerta com aspectos do cubismo e surrealismo e é crucial na definição da estética da cidade. O aspecto humano se sobressai, assim como o imaginário que remete à natureza e à religião, proporcionando uma ampla reflexão sobre a cultura catalã. Antoni Gaudí nasceu em 1852 na cidade de Reus, província catalã de Tarragona, situada a 80 quilômetros da cidade de Barcelona e que tem mais de 100.000 habitantes. A cidade o homenageia com uma estátua de Gaudí adolescente, jogando bola sobre uma placa de bronze, denominada Gaudí Nen, que na língua catalã se traduz por Gaudí Garoto. Sua cidade natal o homenageia também com um centro cultural inaugurado em maio de 2007. Está situado na Praça Mercadal ou Praça da Prefeitura, onde se pode encontrar objetos reais do grande arquiteto e uma sala com efeitos especiais sobre reproduções de peças de sua obra. Gaudí dedicava atenção aos mínimos detalhes de cada uma de suas obras, incorporando nelas uma série de habilidades que dominava: cerâmica, vitral, ferro forjado e marcenaria. Introduziu novas técnicas no tratamento de materiais, como o trencadís, realizado com fragmentos cerâmicos para revestimentos de paredes e obras de arte. Gaudí tornou-se parte do movimento modernista catalão, que atingiu seu apogeu durante o final do século XIX e início do século XX. Entretanto, o conjunto de sua obra transcende o próprio movimento, culminando num estilo orgânico único, inspirado na natureza. Gaudí raramente desenhava projetos detalhados, preferindo a criação de maquetes e modelava os detalhes à medida que os concebia.
No ano de 1926, o grande arquiteto foi vítima de um macabro acidente que o vitimou fatalmente, deixando para trás o grandioso projeto da Sagrada Família inconcluso. Aliás, no momento apenas uma das torres havia sido erguida. Aos 73 anos de idade, o símbolo da arquitetura catalã, ao tentar atravessar uma avenida de Barcelona, foi violentamente atingido por um bonde. A colisão decorrente do atropelamento foi capaz de matar não apenas um homem, mas uma mente prodigiosa por trás da Sagrada Família, sendo sepultado na cripta que construiu no local. Para aumentar a tragédia do triste episódio, guias turísticos locais afirmam que o atropelamento teria acontecido nas imediações da Catedral da Sagrada Família, onde hoje se ergue um grande e belo parque. Em 1873, o arquiteto iniciou o curso de arquitetura na Escola de Belas Artes, posteriormente conhecida como Escola de Arquitetura da Universidade de Barcelona. Sua visão peculiar para a arquitetura foi notada pelos seus professores ainda na academia. Antoni Gaudí graduou-se como arquiteto em 1878, mesmo ano em que ganhou a sua primeira competição para a realização de um trabalho de intervenção urbana. Antoni Gaudí desenvolveu seu próprio estilo arquitetônico utilizando uma abordagem baseada em formas orgânicas, curvas e espirais. Seu estilo se assemelha a uma colagem artística de pensamentos, sentimentos e estados de espírito, traduzidos em cada detalhe de suas obras. No trabalho de Antoni Gaudí, o abandono aos ditames da arquitetura clássica foi substituído por uma filosofia de base livre e experimental. As estruturas irregulares, multicoloridas e multidimensionais fazem referência direta à beleza e ao caos do mundo natural. O estilo arquitetônico de Antoni Gaudí é marcado pela exploração de elementos da natureza, como as formas das ondas do mar, o movimento das águas e do vento. O seu principal objetivo estilístico era destruir fronteiras, despertar a imaginação e representar de maneira fiel a fluidez natural na essência de suas obras. Gaudí nunca se encaixou em nenhum movimento artístico da época, por isso era considerado genial e bizarro. Pode-se dizer que seu trabalho colocou em desuso os estilos arquitetônicos históricos do final do século XIX. Barcelona praticamente respira Gaudí. Existem várias obras dele pela cidade. Mesmo que você seja totalmente leigo em arquitetura ou em Gaudí, ao andar pelas ruas de Barcelona, intuitivamente será capaz de identificar um edifício de Gaudí, pois são inconfundíveis. Assim, se você está interessado em conhecer uma Barcelona diferenciada, apresentaremos algumas das obras mais importantes projetadas por Gaudí. Iniciaremos pelo Parque Güell, construído entre 1900 e 1914. Trata-se de um grande parque urbano com um complexo de jardins que envolve muitos elementos arquitetônicos. Está situado no distrito de Gràcia da cidade de Barcelona, na vertente virada para o mar Mediterrâneo. O parque deve seu nome a Eusebi Güell, um rico empresário catalão, membro de uma influente família burguesa de Barcelona, que foi quem idealizou construir uma urbanização de luxo na encosta de um monte atualmente denominado Monte Carmelo. Entretanto, como conjunto habitacional, o empreendimento fracassou e apenas 2 casas foram construídas, uma delas utilizada como residência do próprio Gaudí por quase 20 anos.
Após a morte do Conde Güell em 1918, seus herdeiros venderam o parque ao município de Barcelona para converter em parque público, cuja inauguração se deu em abril de 1926. Em 1984, foi classificado pela Unesco como Patrimônio da Humanidade, incluído no sítio das obras de Antoni Gaudí. O trabalho do genial arquiteto se iniciou com o reflorestamento de toda a área de mais de 17 hectares, uma vez que a região era totalmente desmatada, justificando o nome de Montanha Pelada. A maioria dos edifícios é recoberta pelos trencadís, isto é, superfícies cobertas com fragmentos irregulares de cerâmicas coloridas, uma característica das obras de Gaudí e do Arte Nouveau. Outro material extensivamente utilizado por Gaudí no parque foram pedras rústicas retiradas do próprio local, com as quais moldou colunas e tetos amplamente distribuídos em várias estruturas do parque. A entrada ao parque se faz passando por dois pavimentos do mais puro estilo gaudiniano, com uma estrutura baseada na natureza. Realizados com alvenaria de pedras rústicas extraídas do local, destacam-se pelas suas abóbadas em forma hiperbólica, cobertas com cerâmica de cores vivas e rematadas com chaminés de ventilação em forma de cogumelo. O pavilhão maior, atualmente parte do Museu de História de Barcelona, tem um aspecto mais convencional e destinava-se ao porteiro que morava neste edifício com sua família. O aspecto do pavilhão menor é marcado por uma grande janela com portadas de ferro forjado que faz lembrar o olho de um inseto e por uma torre helicoidal de 30 metros de altura revestida com cerâmica branca e azul, formando um padrão em xadrez. Em seguida aos pavilhões, alcança-se uma escadaria de duplo tramo com 3 lanços de escadas e revestida com trencadís, que conduz à sala hipostila. Na sua zona central, alberga 3 fontes com conjuntos escultóricos, igualmente revestidos com trencadís, em cujo simbolismo os estudiosos veem diversos tipos de referências, devido à complexa iconografia aplicada por Gaudí. A escultura mais interessante é a terceira, que tem a forma de um réptil multicolorido, conhecido como El Drac, que se converteu no emblema do parque e num dos símbolos da cidade de Barcelona. Uma vez no topo da monumental escadaria, chega-se à famosa sala hipostila. Nos tempos antigos, um salão hipostilo em um templo era um espaço fechado, cujo teto era sustentado por colunas. Entre os mais famosos salões de hipismo, o do templo de Amun em Karnak, perto de Luxor, no Egito, vem imediatamente à mente. Não há dúvidas de que as antigas civilizações inspiraram Gaudí, mas a genialidade do modernismo nos deixou um templo em um estilo completamente diferente. A sala hipostila é composta por 86 colunas estriadas, inspiradas na ordem dórica. Algumas das colunas são inclinadas, criando um movimento ondulante que reforça a percepção de seu papel estrutural. E o teto também é revestido por trencadís. A grande sala hipostila sustenta uma praça denominada Praça da Natureza, sempre apinhada de cidadãos, principalmente crianças e adolescentes. Dentre as principais obras projetadas por Gaudí em Barcelona, pelo menos 2 casas residenciais devem ser mostradas, até porque também fazem parte do Patrimônio da Humanidade, de acordo com a Unesco. Tratam-se da Casa de Batlló e a Casa de Milà, esta mais conhecida como La Pedrera. A história da Casa Batlló se inicia em 1903, quando um rico empresário que tinha este nome comprou um prédio em uma avenida chamada Passeig de Gràcia,
ou Passeio da Graça, no coração de Barcelona. Este sempre foi um endereço nobre da cidade, habitado pelos homens mais ricos de Barcelona. Batlló encomendou uma reformulação total de seu imóvel para Antônio Gaudí, que transformou o velho prédio de meados do século XIX em uma obra espetacular, impensável para a época. A Casa Batlló pertenceu à sua família até a década de 1950 e hoje pertence à família Bernard, que a colocou em visitação pública no ano de 2005. Sua fachada externa mais se assemelha a um enorme quadro impressionista. A parede é ondulada como as águas do mar, por seu amor à natureza, e revestida por cacos de cerâmica multicoloridos, os trencadís já citados neste trabalho. O grande balcão do primeiro andar, feito com pedras de arenito, já possibilita uma visão interna do salão. As sacadas dos balcões dos andares superiores foram moldadas com ferro fundido, criando a ilusão de serem máscaras. No topo do prédio há uma cruz de 4 braços, uma característica de Gaudí, lembrando a espada de São Jorge matando o dragão. São Jorge é o padroeiro da Catalunha. Aqui, o dorso do dragão. O prédio tem 6 pisos contando o térreo, e a calçada à frente da Casa Batlló está sempre repleta de observadores e curiosos, admirando a obra e tirando fotos. O interior também está sempre apinhado de turistas, que pagaram um tour pelo seu interior. Estes atingem por volta de 1 milhão de visitantes ao ano, sempre extasiados com o modernismo. Frisos de ouro nas paredes, portas e janelas internas feitas com madeira de carvalho e vidros coloridos, completamente fora do convencional. Também o teto é ondulado e mantém lustres nunca vistos. A casa tem uma claraboia central e, para melhor entrada de iluminação, as janelas mais altas são menores e vão aumentando gradativamente nos pisos inferiores. Além disso, os azulejos que revestem a claraboia são mais escuros no alto e se tornam gradativamente mais claros nas partes inferiores, também para equalizar a iluminação. A obra foi concluída em 1906 e deixou a família Batlló tão satisfeita que esta indicou Gaudí para a família amiga Roger Segmond e Pierre Millat, que também desejavam construir uma casa no Passeio da Graça. Esta foi a última casa residencial construída por Gaudí, que dedicou o resto de sua vida à Igreja da Sagrada Família. O edifício tem 8 pisos e suas sacadas chamam a atenção por serem totalmente irregulares e moldadas em ferro forjado. A fachada é feita de pedra esculpida e talhada e traz uma das características mais marcantes da obra: não existem linhas retas. As varandas são feitas de ferro forjado e lembram formas vegetais. A casa é mais conhecida por La Pedrera, um cognome pejorativo, pois a obra não foi entendida pelos catalães, uma vez que estava muito à frente de sua época. A visita à La Pedrera se inicia pelo terraço, sendo diferente até nesse aspecto. O aspecto impressionante da cobertura pode-se dizer que tem uma aparência quase lunar ou de um sonho. As torres de ventilação e chaminés, localizados no terraço, foram esculpidos por Gaudí em um formato de guerreiros surrealistas. Uma curiosidade é que nas noites de verão, o telhado da Casa Millat recebe recitais de música abertos ao público. Tudo parece desafiar o nosso conceito de arquitetura convencional. Aqui também estão presentes os trencadís. O sótão apresenta-se em arcos diferentes de tudo que já vimos em qualquer arquitetura.
O edifício pode ser considerado mais uma escultura que um edifício convencional. Os críticos salientam a ausência de preocupação com a utilidade, mas outros consideram-no como arte. Os habitantes da cidade da época de sua construção não aprovaram sua estética, daí a alcunha de pedreira. Porém, hoje a veem como um dos marcos da cidade. Uma visita imperdível para os que se destinam a Barcelona. Entretanto, a grande obra de Antoni Gaudí é o Templo Expiatório da Sagrada Família, referida apenas como Igreja da Sagrada Família, um grande templo católico da cidade. Expiação quer dizer cobrir, expiar, reconciliar, pacificar. Redesenhado pelo arquiteto catalão, é considerado por muitos como a sua obra-prima e expoente da arquitetura modernista catalã. Financiado unicamente por contribuições privadas, o projeto foi iniciado em 1882 e assumido por Gaudí no ano seguinte, quando tinha 31 anos de idade, dedicando-lhe os seus últimos 40 anos de vida, os últimos 15 de forma exclusiva. A construção foi suspensa em 1936 devido à Guerra Civil Espanhola e não se estima a conclusão para antes de 2026, centenário da morte de Gaudí. O propósito de construir um templo expiatório dedicado à Sagrada Família em um novo terreno barcelonês foi do livreiro José Maria Bocabella. Para isso, foi adquirido um quarteirão inteiro num local conhecido como El Poblet, entre as ruas Provença, Maiorca, Marina e Sardenha. A área era desmatada, porém em 1981 foi projetado e construído um grande e belo jardim. Hoje, esse é ocupado por muitas tendas e pequenas lojas de souvenir. O projeto foi entregue em primeiro lugar a Francisco de Paula del Vilar e Lozano, que propôs um conjunto neogótico, recusando a sugestão de Bocabella de fazer uma réplica do Santuário de Santa Casa de Loreto. Em 1883, Vilar, por desavenças, renunciou com Joan Martorell, arquiteto assessor de Bocabella. O projeto foi oferecido ao próprio Martorell, mas ao recusar, este foi oferecido a um jovem, Antoni Gaudí, de apenas 31 anos. Ao encarregar-se do projeto, Gaudí modificou-o por inteiro, salvo a parte já construída da cripta, imprimindo-lhe o seu estilo peculiar. Desta forma o projetou para ter 3 grandes fachadas. A fachada da Natividade, quase terminada com Gaudí ainda em vida. A fachada da Paixão, iniciada em 1952, e a fachada da Glória, ainda não terminada. A fachada da Natividade apresenta uma decoração exultante, onde todos os elementos são evocadores da vida. Centra-se na faceta mais humana e familiar de Jesus, com uma ampla profusão de elementos populares. A fachada culmina com as torres campanários dedicadas a São Matias, São Judas Tadeu, São Simão e São Barnabé. Foi construída entre 1894 e 1930. No projeto original de Gaudí, esta fachada deveria ser policromada, pintando de diversas cores as arquivoltas dos 3 pórticos. Assim, todas as estátuas seriam pintadas, tanto as de figuras humanas quanto as de flora e fauna e demais objetos.
As 4 torres da Sagrada Família voltadas para o oeste ou para o jardim, onde permanecem os curiosos comprando souvenirs, tickets ou simplesmente descansando, compõem a fachada da Paixão. Estas torres representam os 4 apóstolos, Tiago, Tomé, Filipe e Bartolomeu, destacando a vista da fachada da Paixão. As obras da fachada da Paixão começaram em 1954 e terminaram em 2018. Enquanto a fachada da Natividade é lindíssima, com todas as suas decorações, um estatuário clássico, delicado e exibindo grande sensibilidade, a fachada da Paixão é austera e simples, de linhas retas. Suas esculturas são esculpidas com pedras nuas, sólidas, destacando formas angulares e rígidas. Com isto, o nobre arquiteto pretendia dar realidade aos ásperos ou rudes sofrimentos da morte de Cristo. O templo, quando estiver terminado, disporá de 18 torres, 4 em cada uma das 3 entradas portais, ao jeito de cúpulas. Irá ter um sistema de 6 torres, com a Torre do Cimbório central, dedicada a Jesus Cristo, de 170 metros de altura. Outras 4 ao redor desta, dedicadas aos evangelistas, e um segundo cimbório dedicado à Virgem. Durante a vida de Gaudí, somente foi feita a fachada da Natividade, com escultura sobre o nascimento de Cristo, esculpida por Carles Mani, Laurent Matamala e Juan Matamala. Gaudí apenas chegou a ver coroada a Torre de São Barnabé, antes de seu falecimento. Após sua morte, encarregou-se das obras o seu ajudante, Domenech Sugranyes, durante os anos de 1926 a 1936, terminando as 3 torres que ficam na fachada da Natividade. Pelo menos 7 arquitetos já atuaram na magnífica obra após a morte de Gaudí, todos na firme convicção de que projetos, desenhos e maquetes do grande mestre não seriam em nada alterados. Nossa entrada ao templo foi feita através dos pórticos da fachada da Natividade. A planta tem dimensões de 110 metros de comprimento por 80 de largura. No final da obra, a zona edificada terá uma superfície total de 4.500 metros quadrados e sua capacidade será de 14.000 pessoas. Quem adentra o templo esperando encontrar as tradicionais colunas com os clássicos capitéis gregos, coríntios, jônicos e dóricos separando as naves, leva um grande susto. Gaudí concebeu a Sagrada Família como se fosse a estrutura de uma floresta, com um conjunto de colunas representando troncos de árvores, que se divide em diversos ramos para sustentar a grande estrutura das abóbadas. Inclinou as colunas para receberem melhor as pressões perpendiculares à sua seção. Aliás, deu-lhes forma helicoidal de duplo giro para a direita e esquerda, como nos ramos e troncos das árvores. Pelo conjunto de elementos aplicados nas colunas, inclinação, forma helicoidal, ramificação em várias colunas menores, conseguiu uma forma simples de suportar o peso das abóbadas sem a necessidade de contrafortes exteriores. Os lindíssimos vitrais trazem uma novidade única. Nas paredes do lado norte são azuis, que Gaudí chamou de cor fria, uma vez que Barcelona está acima da linha do Equador.
e do lado sul são vermelhos, entendida como cor quente, de acordo com o clima da zona equatorial. Gaudí realizou profundos estudos de acústica e luz para conseguir uma perfeita sonoridade e iluminação no interior do templo. O interior da Sagrada Família também tem um grande significado religioso. A cúpula da abside é coberta por um mosaico representando as vestiduras de Deus, cobrindo a abóbada celeste. Um pouco abaixo, suspende-se um baldaquino de 7 ângulos, que simboliza o Espírito Santo, logo acima de um grande crucifixo. Abaixo fica o altar principal, completando assim a Santíssima Trindade. Um conjunto de tubos sonoros ladeia o altar, os quais levarão o canto de glória da missa. Nas belíssimas abóbadas há anagramas de Jesus, José e Maria. Finalmente, a visita pode ser concluída a um grande museu, que resume a história da construção de uma das maiores, mais belas e significativas obras que a humanidade vem produzindo desde 1882 e vem sendo chamada por isso a Eterna Inacabada.